Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo lindo comigo? Eu sou o Ivan do eudesenho.com e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, para falar um pouco sobre desenhos de cenários. Muita gente me pergunta isso, eu desenho muito personagem, né? E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando sobre cenário, como é que a gente desenha um cenário. E eu vou mostrar aqui pra vocês de uma maneira muito simples como é que eu faço cenários, muito simples mesmo. Na verdade, o que eu tô fazendo aqui? Vamos direto ao ponto. O que eu tô fazendo aqui, primeiro, eu gosto de ver os cenários como camadas, ou seja, como planos. Tem o plano lá do fundo, depois tem um plano mais pra frente, depois tem um plano mais pra frente, depois tem um outro plano. Não sei se vocês estão percebendo aí, mas eu coloquei aqui 4 planos mais a árvore, né, que eu acho que é essa que eu tô fazendo agora. Então são 4 planos. Tem a montanha lá de trás, primeiro plano. Depois, tirando o céu, né, o céu tá lá atrás, aí tem a montanha, primeiro plano. Segundo plano, essa outra montanha mais próxima. Terceiro plano, essa ilhazinha aqui no meio. O quarto plano é esse solo, né, e o quinto plano seria a árvore. Então eu começo medindo isso, começo, na verdade, definindo as posições de cada coisa. Vocês viram que é tudo figuras geométricas aí também, triângulos e tal, para poder marcar as posições de cada coisa. E agora eu vou usar só tons de cinza para vocês verem como é que eu consigo criar profundidade através desses planos, mostrando esses planos. Primeira coisa que eu faço eu gosto sempre de fazer de trás para frente, né? Então eu começo no que tá lá atrás e deixo ele mais cinza, mais clarinho possível, e depois eu vou escurecendo esses tons conforme os objetos, os elementos da cena vão vindo mais para frente. Então o céu tá um cinza bem clarinho lá atrás. Depois eu fiz aquela montanha lá de trás, eu fiz ela num cinza um pouquinho mais escuro. Essa montanha aqui eu tô escurecendo um pouco mais. Agora tem essa ilhazinha que é o terceiro plano, né, que eu vou deixar um pouco mais escura ainda. Tá vendo que só de estar fazendo isso, só de ter feito, né, esse lance com os tons de cinza, a gente já consegue ver uma profundidade gigante nesse desenho. Agora eu vou fazer a parte do solo aqui, né, como se fosse uma grama, sei lá, onde vai ficar a árvore, já num tom um pouco mais escuro. Olha lá, um tom um pouco mais escuro. Olha como já deu profundidade, já mostrou a perspectiva para essa cena. Então é uma dica muito simples. E a árvore agora eu vou fazer praticamente preta, para poder mostrar que ela tá bem na frente mesmo. Eu tô usando esses tons de cinzas para mostrar mesmo como esses valores tonais fazem toda a diferença na hora de mostrar a profundidade na cena. Isso funciona para qualquer tipo de cenário, tá? Eu fiz um muito simples aqui, só para poder explicar esse conceito, mas funciona para qualquer tipo de cenário. Você desenhar em planos, pensar primeiro nos planos que vão ter ali na cena, o que vai estar lá no fundo e o que vai vindo para frente, né? A gente coloca os planos primeiro e aí com os tons a gente vai mostrando o que está mais atrás e o que está mais na frente. Normalmente o que está mais lá para trás fica mais opaco, né? Mais próximo do tom do fundo, e o que está mais na frente fica mais escuro, porque a gente está enxergando melhor, a gente tem mais nitidez para enxergar. Olha só como só de fazer isso, eu não vou fazer muito, eu não vou definir muito aqui os elementos e tal, vou deixar bem simples, só para entender mesmo, só para vocês conseguirem entender esse lance dos planos. Agora o máximo que eu vou fazer aqui é uma sombrinha, né, nas montanhas lá de trás, para a gente dar um pouco mais de volume, tá vendo, com outros tons. Na verdade eu pego o tom que eu usei e escureço ele só um pouquinho para poder fazer, né, dar esse efeito de sombreado e tal. Fazer a mesma coisa nessa montanha aqui. Beleza, beleza. Vou fazer a mesma coisa na ilha, fazer a mesma coisa no solo. Então eu tô agora colocando um pouco de sombra e um pouco de textura, né, nesses elementos que eu coloquei aqui. Então vocês viram aqui, só para dar uma resumida, vocês viram como é simples criar um cenário através de planos. A gente pensa primeiro na linha do horizonte, traça ela, e aí a partir dela a gente vai trazendo as coisas para frente, né? E a gente vai usando tons mais claros para o fundo, mais escuros para frente, justamente para dar essa noção de profundidade, essa noção de perspectiva. Eu falo muito sobre isso no meu curso de desenho. Se você não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui para você acessar. Aprenda a desenhar do zero. A gente fala muito lá sobre valores tonais, sobre como conseguir fazer luz, sombra e textura para desenhar objetos, paisagens, pessoas, enfim, usando sempre esse conceito, né? É um curso bem completo. Vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais.
Mas basicamente o que a gente usa para fazer cenários é o que a gente usa para poder mostrar, para poder dar volume em qualquer tipo de desenho. Agora eu estou colocando aqui um pouco de folhas, né, dando um pouquinho de textura, nada muito definido não, como eu disse, é só para dar um exemplo mesmo de como funciona esse processo de fazer cenários, dando uma escurecida aqui em alguns lugares, enfim, para dar um pouquinho de textura e um pouquinho mais de volume para os elementos dessa cena. Olha como vai ficando legal, como isso vai trazendo para frente. Já tem aqui um cenário mesmo, né, com uma profundidade grande. A gente já consegue perceber o que está aqui na frente, o que está mais próximo do nosso olho e o que está mais longe do nosso olho, só por essas tonalidades, esses planos aqui. Agora eu vou fazer também no mar, né? Melhorar um pouco aqui, deixar um pouco irregular essas folhinhas, vai ficar legal. E eu vou fazer no mar também agora umas texturinhas na água, um pouquinho mais escuro do que o normal aqui, umas texturinhas, o reflexo das montanhas, para poder justamente causar essa impressão mesmo de água, de reflexo e tal. Bem legal fica, uma dica que eu dou para vocês assim, testar com paisagens mais simples, né? Vocês viram aqui que tem 5 planos, né, contando com a árvore, coisas mais simples. Depois vocês vão para coisas mais rebuscadas, com outros elementos, com casas, com prédios, enfim, mas o conceito é sempre o mesmo. Vou colocar agora o branco, né, para finalizar, um pouco de luz, para dar o reflexo e tal. Lá em cima também colocar algumas nuvens, um pouquinho aqui na árvore de contraluz, né? A gente chama de contraluz, é quando a luz bate a gente só vê a borda assim iluminada, bem pouquinho. E a gente usa sempre o mesmo conceito, que é aquele que eu faço sempre, que é a cor base, luz e sombra. São as 3 camadas básicas aí pra gente ter um desenho de qualidade, com volume, com profundidade. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, é importante que você compartilhe, porque vai me incentivar, esse é meu combustível, eu sempre falo isso, que é meu combustível para continuar compartilhando esse tipo de conteúdo. E eu vou deixar também o link aqui, como eu disse, do curso do Aprenda a Desenhar do Zero, para você conhecer um pouco mais, para você poder se inscrever e aprender a desenhar não só esse tipo de desenho, como descobrir como é possível aprender a desenhar o que você quiser, com um conceito muito simples, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus e aquele abraço!